Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Damos graças a Deus então por um novo ano. Já é notório até a forma como nós nos saudamos. Estamos ainda a dizer bom ano 2024. Para muitos é apenas uma data igual a todas as outras. Para outros, uma oportunidade perfeita para fazerem resoluções na sua vida. Eu já fui a favor de fazer resoluções, já fui contra também. No entanto, tenho pensado que quanto menos desejarmos ou quanto menos resoluções fizermos, a tendência será cada vez mais estagnarmos na nossa vida, porque não temos objetivos e é a desculpa então perfeita para não termos que prestar contas a ninguém de não estarmos a progredir na nossa vida. Não sou uma pessoa de resoluções, não tenho objetivos, então no final do ano eu não tenho que prestar contas a ninguém, porque eu não tenho objetivos para a minha vida. Então o título da mensagem de hoje é Desejo para 2024. Quem ainda não abriu, pode abrir as suas Bíblias em Filipenses capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Filipenses, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Começamos então uma nova série, novo ano, nova série na Escola Bíblica, nova série também no culto. Então esta carta, antes de lermos estes dois versículos novamente, esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Filipos quando ele estava na prisão. Se nos recordarmos, foi precisamente através do apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, que o Evangelho chegou até esta cidade de Filipos, em Atos 16, e Paulo então constituiu a igreja. E vamos perceber ao longo de todo o livro muitas manifestações de amor de Paulo para com a igreja e o reconhecimento também do amor da igreja para com Paulo. Este livro é chamado por muitos a Carta da Alegria, até porque a palavra alegria é repetida 16 vezes ao longo de todo o livro. Paulo estava então preocupado com a tristeza que os irmãos sentiam porque ele estava preso. Para além disso, estava também muito apreensivo porque havia falta de união entre irmãos na igreja. Ele irá mostrar-nos que nós seremos alegres quando olharmos para Jesus. E quando formos alegres em Jesus, isso será visível na forma como nós nos relacionamos uns com os outros, onde a unidade será cada vez mais evidente. A alegria em Jesus aumenta a unidade entre a igreja. Nos primeiros dois versículos, então, iremos perceber o desejo que devemos ter para a nossa igreja, pelo menos neste ano de 2024. Então, o primeiro desejo é o desejo de serviço. Vamos ler o versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então é muito interessante notarmos como Paulo se apresenta nesta carta. Como é habitual nas suas cartas, começa por apresentar também os seus destinatários e fala de quem escreveu, e aqui menciona o nome de Timóteo. Apesar de Paulo estar preso por ter falado de Jesus, ele poderia ter as visitas de Timóteo, o qual acredita-se que tenha sido a pessoa que escreveu. Paulo ditava e ele escreveu esta carta. Se nos lembrarmos também, para ficarmos a conhecer melhor quem é Paulo e quem é Timóteo, antes de Deus converter o apóstolo Paulo na estrada de Damasco, Paulo perseguia os cristãos. Paulo mandava matar os cristãos. Consentiu, por exemplo, na morte de Estevão, em Atos 8:1. Por isso, muitos cristãos chegavam a ter medo do apóstolo Paulo. Quando Paulo chegava até às igrejas, eles tinham medo porque não sabiam, será que foi uma conversão genuína? Ou Paulo está a usar esta estratégia para chegar ao pé de nós e ver quem é cristão e poder mandar matá-los? Apenas também ainda uma curiosidade sobre Paulo. Às vezes nós dizemos que Paulo viu o seu nome a ser mudado. Isso não é verdade, não tem fundamento bíblico. Paulo não teve o seu nome mudado a quando da conversão. Paulo era o nome
em grego e Saulo era um nome em hebraico. Então não vamos fazer teologia nos nomes, nas mudanças do nome na vida de Paulo. Por outro lado, Timóteo era filho espiritual de Paulo. E por ser um discípulo de Paulo, estava presente a quando o início da igreja em Filipos. Não é em vão que Paulo e Timóteo se apresentam como servos de Jesus. Ao fazerem desta forma, estão a afirmar que as suas vidas pertencem a Jesus. E por pertencerem a Jesus, desejam servi-lo em todos os momentos. Não por obrigação, mas por gratidão. Quando Paulo e Timóteo apresentam-se como servos de Cristo Jesus, estão também a declarar que foram salvos por Deus, reconhecendo dessa forma que Jesus ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então, por mais que tenham feito pelas igrejas, Paulo e Timóteo apresentam-se como servos. Paulo fez muito pelas igrejas, mas ele apresenta-se como servo. Nunca apresentou as suas credenciais para se sobrepor sobre alguém. Eles também não confiavam no seu desempenho espiritual, mas estavam confiantes no amor de Deus pelas suas vidas. Então, os servos de Jesus são aqueles que estão dispostos a entregar a sua vida a Jesus, como a servi-lo com alegria, com vontade, com amor, precisamente pela gratidão que têm pela salvação. Então, desejo que o ano de 2024 seja marcado por uma atitude de serviço a Deus, uma atitude de serviço à sua igreja, onde cada um de nós possa compreender que é servo de Jesus e não é servo de si mesmo. Há muitas oportunidades de serviço na vida da igreja. E por mais que eu vos possa desafiar para o serviço, e nós vamos ter muitas oportunidades para servir, só haverá disponibilidade para o serviço quando nós vivermos em espírito de gratidão pela salvação. As pessoas, teoricamente, não deviam ser convencidas para servir. As pessoas deviam perceber, eu sou salvo, logo eu tenho que servir. Por isso desejo que as pessoas se apresentem ao serviço da igreja. Eu não vou andar muito atrás das pessoas, porque servir é um privilégio, não é um peso. É um privilégio servir a Jesus, servindo a sua igreja, servindo as pessoas que compõem a igreja. Então, em primeiro lugar, um desejo de serviço. Em segundo lugar, o desejo de estarmos em comunhão uns com os outros. Uma maneira de nós servirmos a Jesus é vivermos em comunhão uns com os outros. Lemos neste versículo, reparem novamente, Paulo a dirigir-se a todos os santos, inclusive bispos e diáconos. Quem são os santos? Os que recebem ou que receberam a salvação de Deus. Os que são separados, apesar de estarem no mundo, são separados do mundo para viverem para a glória de Deus. É esta a verdade que nós encontramos em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, Paulo diz que a igreja deve viver então em comunhão porque eles são santos em Jesus. Depois Paulo vem dizer aos bispos e diáconos. Não irei investir muito tempo neste ponto, porque nas próximas EBD nós iremos falar muito sobre este tema, porque está relacionado com uma igreja saudável. No entanto, convém saber que bispos é o mesmo sinónimo que a palavra presbíteros ou pastores. Mais uma curiosidade, a palavra pastor é que é usada menos na Bíblia. É muito mais usada a palavra presbítero. São essas pessoas, então, os bispos, os pastores, que orientam a igreja espiritualmente. São os pastores que irão prestar contas da vida da igreja a Deus. Eu não tenho medo de prestar contas daquilo que faça nenhum de vós, porque não sou empregado da igreja. Aquilo que me pesa é porque eu sei que vou ter que prestar contas, à luz de Hebreus 13:17, das vossas vidas a Deus. Por isso a igreja, então, olhando para este texto, é chamada também a cuidar dos seus pastores. As igrejas são chamadas a cuidar dos seus pastores como? 1 Timóteo 5:17, honrando-lhes duplamente,
Principalmente, o que Paulo diz a Timóteo, aqueles que trabalham com afinco na palavra e na doutrina. Além disso, as igrejas devem cuidar dos seus pastores para que eles exerçam o ministério pastoral, também Hebreus 13, 17, de forma alegre e não com dores. Neste texto fala também dos diáconos, que incluem homens e mulheres. São aqueles que são responsáveis pelo cuidado social da igreja, onde trabalham afincadamente para que os pastores não se percam nas tarefas administrativas, para que os pastores não se percam nas tarefas de ajuda ao próximo e que possam então estar envolvidos na pregação e na oração, segundo Atos 6. Agora, aquilo que me chama também a atenção neste texto, reparem novamente, é a ordem das palavras. Através da ordem das palavras, nós podemos perceber algumas coisas interessantes. Todos são iguais na igreja. Não há membros nem mais nem menos importantes. Um clube de futebol, vou dar o exemplo do Benfica, um sócio que tenha mais de 25 anos tem direito a mais votos do que aqueles que entram no primeiro ano. Na igreja não é assim. Na igreja, aqueles que são membros têm a mesma voz, o mesmo voto que qualquer outro membro tenha entrado hoje, tenha entrado há 100 anos. É exatamente igual. Então a igreja é composta por pessoas imperfeitas, mas iguais a nível de valor. Além disso, na igreja, os membros são chamados a ter uma palavra importante nas decisões da vida da igreja. Daí que nós dizemos que o nosso governo é um governo congregacional, porque os membros são chamados a ter decisões na vida da igreja, assim como também a avaliar se os seus pastores estão a ser bíblicos. É por isso que nas igrejas batistas os membros podem convocar uma assembleia de igreja a qualquer momento e, por exemplo, destituir o seu pastor. Somos um governo congregacional. Acredito também que Paulo menciona pastores e diáconos não para mostrar que eles eram mais importantes, mas para afirmar que eles são um só corpo, tendo Jesus como a cabeça da igreja. Reparem, ele não menciona primeiro os pastores e depois os santos. Os santos onde inclui os pastores. Então é muito interessante olhar para isto, porque na igreja, a única cabeça da igreja é Jesus Cristo. A liderança das igrejas está ao serviço das pessoas. Não é para a liderança servir-se das pessoas, mas é para a liderança servir as pessoas. Então não é em vão, mais uma vez, e repito, não é em vão que Paulo menciona primeiro os membros e depois a liderança. Afinal, este é o exemplo que nós aprendemos de Jesus, Mateus 20, 26 a 28. Aquele que quiser ser grande, ponha-se ao serviço dos outros. E aquele que quiser ser o mais importante, seja como um criado dos outros. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate por muitos. Quando hoje muitas pessoas olham para os pastores de celebridade para ver quem é que tem mais seguidores, quem é que tem mais e mais alcance, etc., Jesus vem nos mostrar o seguinte: aquele que quiser ser grande é aquele que serve as pessoas, não é aquele que se serve das pessoas. Então eu, como vosso pastor, não sou dono de ninguém. Não sou mais importante do que qualquer outra pessoa. Por exemplo, inclusive na vida da igreja, eu nem sequer consigo mexer num euro sequer. Não tenho acesso aos dinheiros da igreja, a conseguir movimentar os dinheiros da igreja. E sim, eu irei entristecer-vos como vosso pastor. Irei entristecer-vos como pessoa. Porquê? Porque eu sou imperfeito. Eu irei falhar convosco. Vocês irão ficar tristes comigo. Assim como também vocês irão entristecer-me, irão falhar comigo. No entanto, se Jesus for o nosso foco, nós continuaremos juntos, porque sabemos que se nós falhamos, os outros também falham connosco. Se houver então relacionamentos quebrados ou dificuldade em nos reconciliarmos, nós precisamos perceber algo muito simples. Eu falho, ele falha, Jesus não. Lembrem-se sempre desta frase. Eu falho. Ele falha, Jesus não. Então Jesus é o foco, não são as pessoas. Achar que nós não falhamos ou que éramos incapazes de fazer aquilo que os outros fizeram, sabem o que é que a Bíblia chama isso? Orgulho farisaico. Dou graças por não ser como aquela pessoa. Não, nós somos capazes de fazer exatamente igual
como às outras pessoas. Não devemos então perder a capacidade de olhar para os nossos irmãos como sendo santos em Cristo Jesus, mesmo podendo haver problemas, como nós iremos ver mais tarde nesta carta. Paulo mostra-nos então assim que somos todos iguais, apesar de poder haver responsabilidades diferentes na vida da igreja. Precisamos buscar comunhão com Jesus para vivermos em comunhão uns com os outros. Aliás, nós percebemos o tipo de relacionamento que uma pessoa tem com Jesus na maneira como ela se relaciona com as pessoas. Principalmente quando essas pessoas falham com ela. A forma de nós reagirmos a quem falha connosco vai mostrar o tipo de relacionamento que nós temos com Jesus. Por isso, vamos procurar comunhão uns com os outros. Temos agora mais uma oportunidade, através dos grupos nos lares, de estarmos em comunhão uns com os outros. É uma oportunidade que eu creio que é fantástica, até porque nós vivemos em Lisboa e vivemos todos longe uns dos outros. É difícil encontrarmos alguém na rua e então precisamos ser, como a Rita disse hoje na EBD, intencionais nos nossos relacionamentos. Então, um desejo de serviço, um desejo de comunhão uns com os outros e, em terceiro lugar, um desejo de graça e paz. Vamos olhar para o versículo 2. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo deseja à igreja de Filipos graça e paz. A melhor tradução seria a seguinte: graça para vós outros e paz. Já iremos perceber a diferença. Esta era uma saudação muito usada no Novo Testamento, graça e paz. Por exemplo, Paulo usa esta saudação nas 13 epístolas que ele escreveu. Inclusive, ainda hoje, nos dias de hoje, há muitas pessoas que saúdam desta forma, principalmente no meio presbiteriano e reformado, dizem graça e paz. Nas Assembleias de Deus, nós já sabemos que alguém vem das Assembleias de Deus quando a pessoa nos diz paz do Senhor. Nós já sabemos que alguém vem de uma igreja batista quando diz bom dia. É o nosso cumprimento. O que é que significa então esta saudação graça e paz? O que é que significa este desejo graça e paz? Graça significa favor, bondade, alegria, brilho. Paulo deseja que as pessoas da igreja recebam a graça de Deus da salvação, o favor de Deus nas suas vidas, como também deseja que as pessoas sintam a alegria de Deus nas suas vidas. A alegria de Deus é a nossa força. Quando nós desejamos a graça aos nossos irmãos, nós estamos a desejar alegria, nós estamos a desejar força para as suas vidas. Este é um desejo muito bonito, possivelmente dos mais marcantes da vida de uma igreja. Desejarmos que as pessoas tenham a salvação de Deus e que sintam a sua alegria. Não é em vão que Davi disse a Deus: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. E nós precisamos mesmo disto. Pedir ao Senhor que não só nos conceda a nós, mas também aos nossos irmãos a alegria da salvação. Porque às vezes a vida é difícil. Se nós não tivermos a alegria da salvação, nós vamos titubear, nós vamos cair. Este é então um desejo muito bonito. Foi esta a certeza do salmista no Salmo 16:11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra há delícias perpetuamente. Eu não percebo como há cristãos às vezes tão casmurros, tão cara fechada. Faz parte da minha personalidade. Não, não faz. Desculpa. É o Espírito Santo que trabalha em ti, Gálatas capítulo 5, que vai dar-te alegria. É uma manifestação não do teu caráter, mas do caráter do Espírito Santo, até porque ele é uma pessoa. E é o fruto do Espírito, é a alegria. Então, desejarmos a graça de Deus na vida de alguém faz toda a diferença. Mas também faz toda a diferença na forma como nós nos relacionamos. Mais uma vez, em primeiro lugar, fará a diferença na vida dessa pessoa, porque nós estamos a desejar que essas pessoas saibam o quanto Jesus as ama. E não é apenas sentir esse amor, mas terem o mesmo desejo que Paulo teve para com os cristãos em Éfeso. Reparem, Efésios 3, 17 a 19. Também peço a Deus que Cristo habite pela fé nos vossos corações
e que estejam bem arraigados, alicerçados no amor, para poderem compreender com todos os crentes, reparem a grandeza, a largueza, a imensidão e a profundidade do amor de Cristo. E nós às vezes tratamos o amor de Cristo como algo tão raso. Que sejam capazes de conhecer o amor de Cristo, ainda que ele ultrapasse qualquer possibilidade de conhecimento, para que Deus vos encha com toda a sua plenitude. O que Paulo está aqui a dizer é: a alegria de Deus é tão grande, o amor de Cristo é tão grande, que passa até a nossa capacidade. Mas provem a largueza, a profundidade, tudo, para ficarem encantados pelo amor de Jesus. Então, ao desejarmos a graça de Deus, estamos também a desejar algo profundo, segundo Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro na ocasião oportuna. Então, quando nós estamos a desejar graça aos nossos irmãos, nós estamos a desejar que eles tenham socorro de Deus na hora da angústia. O que é que isto significa? Quando desejamos graça aos nossos irmãos, quando nós saudamos com graça, estamos então a pretender que encontrem a graça de Deus na hora da aflição na sua vida. Queremos que elas sintam que Deus está com elas nos momentos de sofrimento. Desejamos que na sua dor, a dor de Cristo faça sentido. Sim, se as nossas dores não nos levarem a Jesus, nós vamos sentir que nós estamos sozinhos nas nossas lutas. E, inclusive, nós acharemos que Deus não nos ama assim tanto, porque se Ele nos amasse, não nos iria deixar por estas situações dolorosas. Então, quando nós desejamos graça aos nossos irmãos, nós estamos a dizer que sintas a paz de Deus, que sintas o cuidado de Deus, que sintas a alegria de Deus, mas que sintas que não estás só. Eu desejo que na tua dor, a dor de Jesus faça sentido para a tua vida, para perceberes que não estás só. Então este é um desejo profundo para com os nossos irmãos e para com as nossas vidas. Toda a nossa dor deve levar-nos até à dor que Jesus passou no nosso lugar, para percebermos o quanto somos amados por Deus. A nossa tendência é analisar as circunstâncias, as nossas dores e perceber: Deus ama-me. Espera, o Sami não tem dores, Deus ama mais o Sami do que me ama a mim, porque se Deus me amasse não teria as minhas dores. Agora, nós devemos então amar e perceber que Deus nos ama quando a nossa dor levar-nos até à dor que Jesus passou no nosso lugar. E aí perceberemos o quanto somos amados. O resto, por muito que doa, é resto, porque a cruz mostra o quanto somos amados na nossa miséria. E se assim acontecer, se as nossas dores levarem-nos até à dor de Jesus, nós podemos dizer como Jó: antes eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Quantos cristãos ainda têm os seus olhos fechados? Só ouvem falar de Jesus, mas ainda não veem a graça de Jesus, precisamente porque não pensam no Evangelho, não pensam naquilo que Jesus fez no seu lugar. Em segundo lugar, também fará toda a diferença desejarmos a graça de Deus, porque se eu desejar a graça de Deus para os meus irmãos, eu não vou ser uma desgraça na forma como eu me relaciono com eles. Ou seja, eu desejo graça, logo eu não posso ser uma desgraça na forma como eu me relaciono. Eu vou desejar procurar a reconciliação dessa pessoa com Deus e vou procurar a reconciliação com essa pessoa. Então, quando vivermos esta graça, nós vamos ter o amor de Jesus na nossa mente, na maneira como nós lidamos com os nossos irmãos na fé. E se tiveres dúvidas do amor de Jesus, ainda mesmo assim por ti, reparem como Jesus nos ama. João 13:1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo-os amado os que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Não podemos ter dúvidas. Jesus ama-nos até ao fim. Estaremos nós a amar os nossos irmãos até ao fim? Estaremos nós a amar as pessoas que falharam connosco? Estaremos nós a mostrar Jesus na forma como nós nos relacionamos? Não, ele agora vai ter que aprender. Falhou comigo. Isto não é mostrar Jesus. Deus não tem esse tipo de atitude para connosco. Deus tem o seu braço estendido. Foi isso que nós vemos, por exemplo, na história do filho pródigo.
O pai recebe o filho que vem da desgraça e não está ali com o dedo apontado, mas está ali de braços abertos. E às vezes há muitas reconciliações que não acontecem, porque tememos a forma como a outra pessoa vai reagir connosco. Mas se nós formos cristãos, nós vamos ter os braços estendidos. Porque este é o exemplo de Jesus. É isso que nós vemos em 1 de João. Quem não ama o próximo não pode ser amado por Deus. O reflexo de sermos amados por Deus é quando nós amamos o próximo. Então este desejo de Paulo, conforme vimos, graça, e diz-nos, e conforme eu vos disse também, graça a vós outros e paz. Qual a diferença? Qual a razão? A paz é uma consequência da graça. Por isso, graça a vós outros e paz. A ideia é, a paz é a consequência da graça. Esta palavra é uma palavra muito usada, por exemplo, que tem a mesma tradução no hebraico que as pessoas usam, que é shalom. É a mesma ideia. Então, o que é que significa? Paz não significa ausência de dificuldades. Se assim fosse, o apóstolo Paulo poderia dizer, eu sou amado por Deus, então eu estou a ser preso. Eu estou preso por falar de Jesus e estou preso. Mas ele estava em paz e desejava paz. Então, paz significa paz com Deus, paz de Deus e harmonia em todos os momentos da nossa vida. Quão bom é sentirmos a paz de Deus nos momentos de aflição. Como é bom nós sentirmos paz de Deus quando caímos em pecado. Mas como é que nós podemos sentir paz de Deus quando caímos no pecado? Sim, os cristãos, infelizmente, ainda caem em pecado. E ao conhecerem esta maravilhosa graça do arrependimento, ao conhecerem esta maravilhosa paz, sentirão que continuarão a ser amados como eram antes de ter pecado. Lembra-te, por mais que tenhas feito nesta vida, Deus nunca se arrependeu de te ter salvado. Podes-nos dizer, Jonatas, eu fiz a maior desgraça nesta vida. E eu digo-te, tens essa noção porque o Espírito está contigo e deu-te. E lembra-te, Deus não se arrependeu de ter salvado. Deus ama-te da mesma maneira antes de tu teres feito isso. E ao saberes então desta verdade, vais viver com gratidão. E ao viveres com gratidão, o pecado cada vez mais tornar-se-á mais feio aos teus olhos. Porque este amor de Jesus irá constranger-te a viver dia a dia, cada vez mais como Jesus viveu. Então eu vivo com gratidão. O pecado tornar-se-á mais feio aos meus olhos. E eu irei desejar viver cada vez mais como Jesus viveu. Esta é uma certeza. Nós iremos viver cada vez mais em paz, quanto mais soubermos que Deus nos ama. A afeição de Jesus por nós nunca irá diminuir. Até porque Jesus não anda à procura das nossas falhas para nos deixar de amar. Às vezes, quando nós trabalhamos com casais, às vezes falamos com um ou com outro e estão a pensar em divorciar-se. E quando uma pessoa pensa em divorciar-se, arranja facilmente falhas no outro. Porque nós somos imperfeitos. Ou quando uma pessoa tenta mudar de igreja, se quiserem fazem logo listas sobre os pecados dos outros para arranjarem desculpas para saírem das igrejas. Porque nós somos imperfeitos. Agora, Jesus não anda à procura das nossas falhas para nos deixar de amar. Jesus não precisa, inclusive, de ser incentivado pelas nossas ações para nos amar. Porque não há nada, nós cantamos isso, que nos possa separar do amor de Deus, porque Ele ama-nos até ao fim. Aliás, quanto mais miseráveis nos sentirmos, mais perceberemos o amor de Jesus por nós. E ao percebermos quem somos, ficaremos cada vez mais fascinados com esta paz. Não tenhamos dúvidas. Jesus ama-nos com a sua graça e com a sua paz. Esta verdade deve trazer tranquilidade ao teu coração, ao mesmo tempo que deve fazer desejar honrá-lo em todos os momentos da nossa vida. Por outro lado, se nós não soubermos ou não tivermos a certeza que Deus nos ama, nós viveremos de forma insegura e teremos muita dificuldade em crescer espiritualmente. Eu não cresço espiritualmente porque a igreja, porque a minha vida. Não, nós crescemos espiritualmente quanto mais soubermos que Jesus nos ama. Este é o meu desejo para as vossas vidas. E não o digo de boca para fora, mas digo do meu coração. Que possamos servir a igreja, vivendo em comunhão uns com os outros, sentindo e desejando a graça e a paz de Deus para nós e para os nossos irmãos em todos os momentos da nossa vida. Que o Senhor vos abençoe ricamente
e que tenham um ano 2024 muito abençoado. Que vivamos todos para a glória de Deus, em espírito de missão, procurando salvação de vidas, procurando restauração de vidas e que Jesus seja o Senhor nos nossos relacionamentos.